Imagina a gente sair do lugar comum, mesmo com uma história comercial. Pois é, isso vai acontecer aqui com essa história, que é A Correspondente, da Virginia Evans. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Pois é, hoje eu vim aqui para falar de A Correspondente, um sucesso mundial que está chegando aqui para a gente. Essa aqui é a minha edição da Tag, mas a gente vai receber esse livro nas livrarias em agosto, logo no comecinho do mês, e eu acabei de terminar essa leitura e corri aqui para contar para vocês o que eu achei dessa história. E já tem spoiler, eu adorei. A minha edição da Correspondente é uma edição super especial que eu recebi da Tag Inéditos. Então, o meu é bem diferentão, tem aqui a caixinha do correio para ilustrar aí os elementos da história. Tem aqui a revista que vem toda bonita, com muitos detalhes aí, essa paisagem maravilhosa, esse verso ilustrado em forma de cartão postal e, claro, a minha obra que está aqui em mãos, que parece muito uma cartinha que acabou de chegar pelos correios, mas não é. Esse aqui é o meu livro da Tag. Então a gente teve esse projeto gráfico maravilhoso que ilustra aqui no próprio livro uma carta que é o objeto central aí da história. Esse adesivo que está aqui do lado, que eu tirei aqui da onde colava a carta, eu coloquei de lado aqui para não estragar, porque fez parte da experiência. E foi incrível. Ele tá maravilhoso. Olha só aqui o verso, a gente tem o verso do envelope da carta, porque a própria protagonista usa muito as cartas, as correspondências escritas para se comunicar, para transmitir aí algumas notícias para as pessoas que ela conhece. Então eu achei esse projeto aqui maravilhoso e a Tag arrasou. Lembrando que essa aqui é uma edição de aniversário da Tag, então sempre vem aí projetos que eu fico muito encantado. Antes então de passar para a nossa resenha, para esse momento super especial que eu quero tentar falar um pouquinho sobre esse livro, já aproveita o cupom que eu deixo aqui do lado. Se você também gosta de ler obras inéditas com o máximo de antecedência possível, o Clube Tag Inéditos é para você. Por outro lado, se você gosta aí de livros mais densos, com uma coisa mais cult, com uma curadoria super especializada, você vai curtir mais o Clube Tag Curadoria. Esse meu cupom aqui do lado serve para assinar os dois clubes, você copia ele e coloca lá na hora de fechar o pedido, porque você vai ter descontos e brindes exclusivos que vão variar dependendo da campanha. Então não perde tempo, printa a tela porque pode ser muito útil. Além disso, aproveita, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e continua me incentivando a trazer conteúdos como esse para vocês. Agora, vem comigo, que é a hora da resenha. E antes de falar sobre esse livro maravilhoso, que é A Correspondente, eu preciso citar um pouquinho sobre a autora e contar aí para vocês entenderem o contexto de criação desse livro aqui. A Virginia Evans, ou Virginia Evans, é uma autora norte-americana que tem aí essa cultura bem interiorana e que viveu aí tentando realizar o seu sonho. E esse livro aqui é a realização de um sonho da autora. Isso porque antes de ele conseguir o sucesso que conseguiu, a muito custo, claro, ela escreveu outros 7 livros anteriores a este. Então, A Correspondente é fruto de muito trabalho, de um exercício contínuo de escrita e de uma pessoa muito obstinada no seu sonho. A Virginia lutou muito para que esse livro aqui e outros livros frutos da escrita dela conseguissem algum sucesso. Essa autora, ela escreveu A Correspondente durante a pandemia de Covid e o curioso é que ela preparou ali dentro de um closet, ou seja, de um armário, um espacinho para ela ficar em paz, poder escrever,
nos horários em que ela não estava trabalhando. Então ela executou a escrita desse livro nas horas extras que ela tinha em casa, depois de fazer ali os serviços de casa, de cuidar dos filhos ali, organizar as coisas, e também depois de fazer o seu trabalho fora de casa, ela chegava e dentro desse armário ela se fechava e escrevia esse livro e trabalhava ali nos detalhes de toda essa obra. E o curioso disso é que quando ela foi escrever essa obra aqui, ela fez como se fosse um ultimato. Então ela definiu que esse livro aqui representava sua última tentativa antes de desistir de escrever livros. Ela queria, logo depois dele, se ele fracassasse, se formar na área do direito e deixar para trás o trabalho com a escrita. O curioso é que esse livro aqui foi bastante recusado pelas editoras, pelos periódicos que faziam críticas sobre livros, e ele acabou tendo seu sucesso no boca a boca mesmo, de uma forma muito orgânica. E não foi pouco, ele ficou muitas semanas no topo dos mais vendidos do New York Times. Então é muito gostoso de saber que, por mais que tenha sido um caminho doloroso, a autora passou por esse processo bem difícil de tentar acreditar ao máximo no seu sonho e bem ali no último suspiro da sua ideação, do seu sonhar ali, ela acabou conseguindo sucesso. Isso faz com que a gente perceba que não existe essa coisa de ter o sucesso do nada. Embora possa acontecer, obviamente, embora algumas oportunidades possam cair do céu para algumas pessoas, para a maioria é necessário que a gente lute bastante para chegar onde a gente deseja chegar. E a história da Virginia Evans é uma história bem peculiar e bem próxima disso também. E agora sim, vamos falar aqui sobre A Correspondente. A Correspondente tem esse título porque a personagem principal, a Sybil Van Antwerp, é uma senhora de 73 anos que no começo da história vem trazendo aí essa tradição de escrever cartas, seja para familiares, seja para amigos, seja para desconhecidos, para autores que ela gosta de ler. Enfim, ela tem aí esse hábito e já escreveu milhares de cartas. A Sybil, ela já está aí idosa, ela teve uma carreira muito consolidada no direito, trabalhou com juízes, foi advogada, e agora que ela está aí no final da vida, quase aí, chegando a esse final da vida, ela vai continuar com esse hábito das cartas, e por meio dessas cartas a gente vai descobrindo as fofocas da vida dela e também fofocas recentes que acontecem durante a história. É muito curioso, porque não é aquele livro que você já vai ler a primeira carta e já vai ter de mão beijada tudo sobre essa senhora, tudo sobre a família. Muita coisa eu fui descobrindo mesmo durante o livro. Teve coisa que eu viajei nas ideias. Chegou lá quase perto do final, eu fui descobrir que era outra coisa. Eu gostei mais daquela forma de desenvolver. Então você não pode esperar uma fórmula pronta, você não pode esperar que vai ser uma cartinha com o perfil da personagem, uma coisa assim muito artificial, que vai ali ter uma redação de como que ela é para entregar o cenário da história. Aqui não, eu me lembrei muito dos jogos de videogame, de RPG principalmente, em que o mapa fica todo encoberto. E aí, conforme você vai andando, vai iluminando as partes do mapa e você vai entendendo um pouquinho aquele contexto até chegar a iluminar o mapa todo e entender o conceito, entender toda a complexidade de personagens e tudo mais. Então eu gostei muito disso porque eu me senti desbravando mesmo uma floresta, um mapa bem desconhecido e descobrindo ali todas essas coisas sobre a história, todas as complexidades mesmo da personagem, de sua família, as relações com amigos e com os autores que ela gosta. Então, de início, vai com calma, não fica ansioso para saber tudo, porque não é assim que a história se desenrola. A gente vai ter aqui um livro que ele se trata de um romance epistolar, então são cartas, o livro só acontece, se desenvolve por meio de cartas, anotações, algumas reportagens bem de vez em quando ali sobre certos personagens, bilhetes, cartões postais. Então, o mais curioso é isso, a gente vai tendo aí
o andamento da história de acordo com essas cartas da Síbil e das pessoas que enviam cartas para ela. Eu li bem poucos romances epistolares e esse aqui foi muito gostoso de ler, foi muito divertido. A última vez que eu fiquei muito ansioso pelas fofocas de um livro foi com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, com Daisy Jones and the Six, mas aqui parece que elevou ainda mais o nível, porque a gente fica super, super ansioso para saber de tudo, seja uma notícia boa ou uma notícia ruim, para saber o desenrolar de algumas coisas, de algumas decisões que as personagens tomam. Então é um livro que me deixou assim bastante, bastante ansioso por fofoca. E olha que o meu nível de interesse em fofocas nem é tão alto. Eu gosto de saber alguma fofoca, mas assim, na maioria das vezes não me importo. Agora aqui na história eu fiquei fissurado em tudo o que acontece. Eu não vou falar muitos detalhes dessa história aí, então a única informação interessante de saber é que a Síbil ela tá aí no final da vida, ela tem 73 anos e o livro vai abarcar coisa de 10 anos dessa história dela com as cartas e correspondências. Então a idade dela vai avançar bastante, dos 73 em diante. O livro começa, se eu não me engano, em torno de 2012, 2011 e vai chegando ali até próximo de 2021. Então é bem legal assim você ver aquele passado ali que todo mundo viveu, né, essa época ali de a década de 2010. Então o livro vai abarcar toda essa década, vai citar várias coisas. Embora seja um livro escrito na pandemia, ele não fala de pandemia. Se falou, eu passei batido. Mas eu achei bom porque a pandemia é um período bem obscuro que a gente teve, um período bem pesado, uma energia bem ruim. Então, vai com tranquilidade se você também não gosta de ler coisas da pandemia, porque vai ser bem tranquilo. Além disso, aqui vai acontecer coisas para todos os gostos. Como é um retrato aí da vida da senhora, a gente vai ter assuntos do passado, a gente vai ter questões sobre casamento, sobre a amizade entre homens e mulheres, tem um debate sobre isso. A gente vai ter relações familiares, maternidade, paternidade. A gente vai ter rede de apoio, então a gente, embora não cite essa expressão, a gente vai perceber a importância de ter redes de apoio de diversas formas, em diversos níveis. A gente vai ter um pouquinho, uma pitadinha de suspense que deixa a gente também bem ansioso ali, do começo até o meio do livro. A gente vai ter debate sobre o luto, tem também questões sobre a velhice mesmo, sobre problemas de saúde da velhice. Eu amo livros sobre pessoas idosas, então aqui eu tenho mais um livro que vai ter uma pessoa idosa e que eu gosto muito de ler sobre, assim como foi com Os Pássaros Voam para o Sul. Então a gente tem aqui uma riqueza de temas e nada que foi feito de forma leviana. A gente tem um tratamento desses temas, a gente não tem um aprofundamento, entre aspas, filosófico sobre eles, mas eles foram tratados de uma forma verossímil. Então dá para ler o livro e entender cada um deles. Claro, a gente vai ter críticas ou não a alguns personagens, a alguns acontecimentos, mas tudo acontece de uma forma muito realista, sem aprofundamento ali de reflexões, mas tudo assim, bem na forma do retrato mesmo, retrato do cotidiano dessa senhora e dessas pessoas. Falando na personagem principal, eu acredito que muita gente vai se irritar um pouquinho, porque, óbvio, é uma pessoa idosa, então ela tem ali as suas teimosias, ela tem também coisas que ela veio, valores que ela veio cultivando durante toda a vida e que agora é difícil de ela largar e de repente aceitar que de outra forma é um pouco melhor e vai demorar para ela entender, mas ela vai entender algumas coisas, outras ela vai permanecer com aqueles hábitos. Então é uma pessoa que vai te irritar um pouquinho, mas que é um retrato que eu achei uma construção de personagem muito fiel. Ela, a própria autora, disse que baseou essa personagem na sogra dela. Então, por isso, eu acredito que traz muita realidade para a personagem. Se eu tiver alguma crítica sobre o livro, talvez seja para o final.
Não posso falar muito sobre, que se eu falar o que é a minha crítica, eu vou contar o final do livro, mas eu achei assim que não me agradou muito, eu não gosto de livros com idosos que acabam assim, então essa parte não me agradou tanto, mas eu acredito que não foi assim diretamente impactante para a história, e por isso a minha nota para esse livro aqui foi 5 e favoritado. Então vale super a pena você ler, tirar aí as suas conclusões, você lê para ver uma história diferente do que a gente está acostumado, uma narrativa epistolar que não é tão comum hoje em dia. Vale muito, muito, muito a pena. E eu super indico aqui, obviamente, um favoritado, então vale a pena vocês lerem. Quando eu terminei o livro ontem, eu fiquei desesperado para gravar um vídeo, porque eu queria muito transmitir essa ideia, transmitir esse gosto que eu tive com essa leitura para vocês, e eu espero que vocês leiam e tragam para mim aí as suas impressões. Quem for da tag já tiver o livro em mãos, comenta aqui embaixo, e quem não tem o livro, ele vai ser lançado agora em agosto de 2026, então não perde tempo. A capa de livraria também tá bem bonita, tem 2 passarinhos na capa. Vou deixar o link aqui na descrição, então tem o cupom da tag na descrição, tem o link do livro que vai ser lançado em breve na descrição, tem outros conteúdos, tem o clube de compras, então tem muita coisa aqui na descrição, é bom você dar uma olhada. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Essa foi então a nossa resenha para A Correspondente, da Virginia Evans, um livro que ganhou fama aí no boca a boca, e isso é muito importante, porque ele não foi aí patrocinado, não teve críticas pagas aí até então, né, de nenhum setor aí das editoras, nem nada do tipo. Foi um livro que conquistou o público de forma orgânica e está aí super em alta lá fora, chegando aqui pra gente. Espero que você tenha gostado dessa resenha e que você também traga aí as suas opiniões para mim assim que terminar a leitura. Então não esquece do que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para vocês, tchau, tchau!